Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Jesus foi fiel no deserto. Isaac prosperou em uma terra seca. Jacó prosperou na injustiça do seu sogro. Já Adão cai no paraíso. Davi assassina, peca dentro de um palácio. O deserto, irmãos, é uma incrível representação. Tanto que acredito eu ser, talvez, a maior, a mais usada para retratar a forma como Deus trabalha com os seres humanos. A representação que mostra que Deus está fazendo o seu trabalho, nos levando a cumprir o nosso, conforme Ele espera que façamos. Na semana passada nós falamos sobre propósito, e que toda unção ela carrega um propósito. Eu falei uma frase que eu vou repetir hoje. O que pode acontecer de pior na vida de um homem é ter sucesso onde Deus nem disse para ele estar. Tem momentos que nós estamos tão cercados de conforto que quando Deus nos chama para agir, nós não queremos fazer. É por isso que em muitos momentos o conforto, os prazeres, eles são removidos por Deus. Nós, por exemplo, já aprendemos com a história de que é muito melhor ser Noé dentro da arca do que aqueles que zombavam ele enquanto não construíam a sua salvação. Ou sermos como Sadraque, Mesaque e Abidnego em uma fornalha. Ou então sermos como Jesus, levado como uma ovelha para o matadouro. Vão existir períodos em que nós estamos em uma situação difícil, as coisas estão más. Mas esses são os melhores momentos de se viver. Se lançar no Deus que faz o impossível. Porque afinal, estar confortável demais nos faz estar em uma zona não de conforto, mas uma zona de perigo. Os desertos são a escola da fé. Pela primeira vez. Vamos repetir isso juntos. Diga comigo, os desertos são as escolas da fé. Fale um pouquinho mais alto para ter bastante eco. Os desertos são a escola da fé. Em Deuteronômio 1, versículo 31, capítulo 1, versículo 31 diz: também viram como o Senhor, o seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida do seu filho. Agora, ele os trouxe a esse lugar. Feche os seus olhos, por favor. Escute isso como o próprio Deus falando com um filho. Escute isso como o seu pai falando com você. Eu cuidei de você ao longo do caminho. E enquanto você estava no deserto, eu fui um pai que cuidou de você. Irmãos, é verdade que existem processos que a imaturidade vai nos dizer, gritar aos nossos olhos de que é uma perseguição. Mas então o tempo, ele mostra que era apenas cuidado do Senhor. É por isso que Deus sempre está à frente. Imaginem as situações que Deus nem te deixou passar. Os livramentos que nem mesmo percebemos. Muitas coisas que achávamos ser uma punição de Deus, lá na frente nós percebemos que era zelo do Senhor. Afinal, algo novo é gerado a partir daquilo que eu deixo para trás. A palavra renovo, que já foi citada aqui, ela tem uma das suas características, traduções bíblicas, como um rebento. O rebento é um novo galho, é algo novo que está nascendo. Imagine uma árvore e sai um novo galho nela, aquilo é um rebento. O rebento, ele se estabelece como algo que Deus está fazendo. Normalmente, ele surge forte quando em época de poda. A árvore, quando é podada, a energia ela vai correr, por exemplo, como a RGE faz,
árvores que estão no meio do caminho, surgem a poda e novos galhos se estabelecem. O nome disso é rebento. Normalmente, irmãos, o novo de Deus ele se estabelece nos lugares de crise. Mas como esquecer aquele trabalho dado por Deus quando você estava quase que desesperado? Como esquecer quando Deus cuidou de nossos filhos enquanto eles estavam em quartos de hospitais? Como esquecer que Deus foi fiel ao te entregar aquilo que você tanto queria? O deserto, ele tem sim uma característica. Ele é ruim enquanto você está passando, mas ele é muito marcante depois que você passa. Sim, é ruim. É como o chá de boldo. Não é bom, mas funciona. Quem já foi na Felicitar e depois tomou um chazinho de boldo? Funciona ou não? Não funciona, irmão. Depois da Felicitar, não. Come 37 pedaços de pizza e toma um copinho de 20 ml de chá de boldo, por favor. É igual tomar dipirona. Faz careta, é horrível, mas baixa a febre. Por quê? É muito melhor passar pelo que precisa passar do que fingir que nada está acontecendo. Sempre é melhor o deserto do que o laço do passarinheiro. Para quem não sabe, o laço do passarinheiro era uma armadilha usada pelos caçadores que colocavam um laço quando o pássaro pousava ali, agarrava-se em uma das suas patinhas e ele tinha a sua habilidade de voo limitada. Ele era impedido de voar. Agora pense você, um cristão que acha que pode voar, mas tem a sua capacidade de voo limitada por bajuladores, ladrões de alegria, pessoas que te sugam as energias, que te colocam em zonas de conforto. Pessoas que ao invés de serem bênção na sua vida, elas estão sendo um verdadeiro atrapalhadores. Desertos e gigantes nos colocam em posição de atenção, em posição de foco. Eles nos fazem olhar para o propósito da terra prometida. Já o conforto, ele nos arrasta para zonas de perigo, que podem paralisar você para sempre. Um dia você mesmo sonhou em servir a Cristo, ter a sua família dentro da igreja, ser um pregador do evangelho. No outro, você esqueceu esses planos e começou a sonhar só em que carro eu vou comprar? Onde eu vou viajar agora? Qual é a nova construção da minha casa? Qual vai ser o novo tênis e o óculos baixa pace que eu vou comprar? Um dia você, meu irmão, sonhou em construir uma história com Deus. E no outro momento você removeu Deus da sua história. Porque essa é a zona de conforto. Ela pega homens bons, que foram chamados por Deus, para transformar a história, para mudar a história, e transforma em homens comuns, que só querem ouvir uma palavra de domingo, viver a sua vida comum ao longo da semana. Mas Deus não te chamou para isso. Eu teria dado um glória a Deus. Mas Deus não te chamou para isso. Nossa! Ele te chamou para fazer a história. Ele te chamou para mudar a história da tua casa. Ele te chamou para mudar a história da tua família, para mudar o teu futuro. O Senhor, sim, Ele te porá por cabeça e não por cauda. Como fala em Deuteronômio 28, versículo 13, ou então como Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus não te chamou para ser um crente comum, que de vez em quando oferta, de vez em quando vem. Afinal, irmãos, por que você se tornou um crente de vez em quando? Deus está fazendo algo com você de vez em quando? Mateus 28, 20 diz que não.
A Bíblia diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. A pior coisa que pode acontecer com você é você se tornar um crente comum, que vem receber uma palavra para estar animado para a sua semana. Mas o púlpito não é lugar somente para gerar ânimo. O culto é um lugar, o altar é o lugar que gera destino, que gera unção, que gera futuro. Mas quem é você na fila do pão? Quando tudo era mato, olhavam para nós e diziam: quem são esses? Como eu vi hoje no belo almoço que recebi de aniversário do Gilney, a mãe dele falou: tinha o culto da bola de neve aqui na Artidor Ortiz. E eu disse: sim, era eu. Quem é você na fila do pão, irmãos? O que você está construindo? O que você está gerando? Qual o propósito disso? Dá uma acomodada na cadeira aí. Acomoda a cadeira aí. Por favor, mexe na cadeira aí. Dá uma acomodada. Ficou bom? Ficou? É o que vai ter de mais confortável a partir de agora. Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz assim: eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Percebam, Deus tem tanta aversão à ideia de você ser um crente morno, que chega ao ponto de dizer que seria melhor que você fosse frio. Tu consegue ter a noção que Deus, nesse caso, ele diz que é melhor que alguém diga que não acredita, do que alguém que diz acreditar, mas vive como quem não acredita? Quem entendeu? Eu vou te dar um conselho. É melhor você dizer: eu não tenho certeza do que Deus existe, do que você falar: eu creio que Ele existe, mas vive a tua semana como se Ele não existisse. Irmãos, parece piada nós estarmos em um país que os números de evangélicos crescem pontualmente mês a mês. E não há respostas, não há frutos. É inacreditável pensar que você diz que Deus existe, mas você não pede a bênção dele para nada, não consagra nada, não pergunta a ele nada, não atrai a presença dele, não levanta um altar. Mas se alguém pergunta: você acredita? Você diz: eu acredito em Jesus Cristo. É por isso que Deus permite que desertos aconteçam na sua vida, para que você desperte. Consegue dar uma cutucada no irmão do lado aí? É que se estiver batendo muito em você, você fica paradinho, irmão. Não cutuca ninguém. Seria melhor que você fosse frio ou quente. Seria melhor que você nem viesse na igreja. Opa! Para o que Deus está nos chamando a construir, não cabe mais a escapada do palavrão. Ou muda. Para o que Deus está nos propondo, não cabe mais a traidinha. Não, é só porque ela falou que vai contar para a família se eu não for lá de novo. É só porque ele disse que vai falar para o meu marido. É por isso que não vale mais você estar sustentando a sua família roubando o caixa da sua empresa. Deus está levantando uma geração de amigos do noivo que vai transformar e impactar o futuro de gerações. Uma decisão que é tomada hoje transforma o cenário dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, dos filhos dos filhos dos filhos dos seus filhos. Você entendeu que uma decisão tua pode gerar um impacto em escalas que nós não conseguimos medir?
Quem está na igreja porque teve uma avó que dobrou o seu joelho para orar? Quem está na igreja porque teve um pai que ia abrir a igreja e nunca pregou, mas abria a igreja durante 30 anos? Essas histórias reais de pessoas simples, pessoas que viviam o extraordinário da fé, mas que se manifestavam no ordinário com alegria. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. A continuação do capítulo 8 de Romanos diz: eu considero que o sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Porque toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, se choque comigo agora, por favor. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida a uma existência fútil, que ama confortos. É lindo você querer viver uma vida boa dentro da sua casa. Nós devemos buscar isso, sem dúvida alguma. Mas se esse se torna o propósito da sua vida, está errado. Não é natural alguém que ama a Deus só louvar no domingo, só orar na segunda-feira. Não é natural alguém que ama a Deus priorizar tudo que é do mundo. Não é natural. Quantos anos você tem? Vamos ver. Léo, quantos anos tem? Não, quantos anos tu tem, cara? Porque 27 tu teve. Quantos anos tu tem pra frente? Sabe? Por favor. Eu não vou revelar a idade do Douglas porque ele tá ficando velho. O Junei que vai fazer 50 anos. Eu disse que eu ia falar. Ele vai fazer 49, irmãos. Quantos anos tu tem, Junei? 49 tu teve. Quantos anos tu tem pra frente agora? Aí as pessoas me perguntam, e teve alguém que... Eu não vou falar. Fala ou não fala? Boa, muito obrigado. Teve alguém que me disse, me mandou uma mensagem no WhatsApp durante a semana e disse: tu vai para a igreja e passa 10, 12, 13 horas durante a reforma porque tu gosta de aparecer, né? Eu não venho para cá e passo 16 horas como passei ontem porque eu quero aparecer, irmãos. Eu vim para cá porque eu entendi o tempo. Eu já entendi a urgência que há. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar o tênis que eu uso. Ninguém vai lembrar o celular que eu tenho ou que eu não tenho. E se ele liga para as pessoas durante o dia. Ninguém vai lembrar disso. Mas as pessoas vão lembrar daquele cara que era louco o suficiente para escutar a voz de Deus e fazer um contrato que ele nem sabia se conseguiria suprir e manter. Que olharia para as pessoas que estão ao seu lado e dizer: e aí, vamos? E como eu ouvi de um grande amigo, ele me disse: pastor, se tu for eu vou. Obrigado pela ajuda da decisão. Entender o tempo que você está se estabelecendo manifesta o que você está gerando. É por isso que a minha avó dizia: tá com dor de cabeça, também não vai na igreja. Tira a nota baixa, também não vai na igreja. Tá com dor de barriga, sabe por quê? Porque não vai na igreja. Mas na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência moral que a escraviza. Talvez você está hoje vivendo uma decadência moral. Tem alguém que está nos visitando hoje. E o que eu faço com visitantes, irmãos? Eu já fiz lá com o irmão. O que eu faço? Pois bem, eu e o Junei fomos buscar a placa nova na Vivarte.
E o Filipinho, consternado, ele me dizia, o cara teve aqui e me disse que eu sou meio atleta. E ele disse, meio atleta nada. Eu sou um atleta, eu corro todos os dias, eu vou na academia todos os dias, eu sou um atleta. É verdade ou não é? E ele me dizia, não, porque eu sou um atleta. E ele defendeu, irmãos, que ele era um atleta, porque ele se posiciona, ele vive como um verdadeiro atleta. Deixa eu te dizer uma coisa, ele se chocou em ser chamado de meio atleta, mas tem gente dentro desta igreja e dentro das igrejas que são ou podem ser chamados de meio cristão e sorriem. E enquanto estão priorizando tudo mais e não o reino, só falta mandar um hashtag, não sufoque o artista. Ou você constrói, ou você senta e dá espaço para quem constrói. E de preferência, no processo, não reclama de quem está construindo. Não reclama daquele que teve coragem de fazer o que precisa ser feito enquanto você ficou sentado em casa. Eu vou te mostrar uma proporção triste agora. Você não precisa abrir, mas marque para ler na sua Bíblia. João, capítulo 6, versículo do 1 ao 14, conta a história da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E a história ela discorre com Jesus pregando para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ele passa o dia inteiro pregando e ele diz, mandem-os embora. E os discípulos olham para a situação e dizem, mestre, está todo mundo com fome, não tem como a gente dar comida para ninguém. Então Jesus diz, deem comida para eles. E um solucionador de problemas surge, Filipe. E ele diz, mas com quanto dinheiro? Nem que a gente tivesse 200 denários, a gente não teria dinheiro suficiente. Diga comigo, diagnosticadores. Mas então surge alguém, no meio do nada, 5.000 pessoas, e surge alguém e diz, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Filipe olha aquilo e diz, tá, não é o suficiente. Mas ele chega no mestre e diz, olha mestre, o menino ali, ele trouxe o lanche dele, tem 5 pães e 2 peixinhos. Diga comigo bem alto agora, solucionadores. Eu vou te contar uma das histórias mais legais que aconteceu nessa reforma. Nós estávamos reformando aqui e não tinha condição de carregar tudo. A Luana, que é a líder do Kids, ela foi com as meninas ajudar a começar a desmontar lá. E eu queria ter, irmãos, a grana como igreja para contratar um caminhão. Mas nós tínhamos obreiros, servos dispostos. Quando eu olho vindo naquela rua, a Luana e a Litiele, e quem mais? A Bruna, e depois a Vanessa, com um armário nos braços. Eu não mostrei para elas, mas eu chorei. Tu entendeu que alguém pegou o problema e solucionou? Elas não ficaram me olhando e dizendo, pastor, não tem caminhão, pastor, não tem caminhonete. Pegaram o armário, botaram nas mãos e carregaram. Depois elas voltaram, pegaram uma mesa, pegaram cadeiras e vinham caminhando. Aí eu pego o Joseph e o meu barbeiro e eles vêm com 15 cadeiras nas costas. Diga comigo, solucionadores. A igreja, o mundo está cheio de diagnosticadores, irmãos. Mas chegou a hora de quem é filho de Deus se levantar. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Não serve para muita coisa, mas aqui é a minha melhor oferta. Toma. A Emiliana chegou e disse, peraí, ninguém tem uma caminhonete? E eu disse, não. A minha está estragada, que poderia ajudar. Parou logo hoje. Ela disse, não, peraí. Ela ligou para o pai dela e disse, eu preciso de um carro agora. E ela surgiu com uma caminhonete que fez toda a reforma da igreja. Solucionadores. Aí você se pergunta, poxa, pastor, poderia ter me chamado. Não. Foi proposto. Esteja na igreja.
O menino chegou e disse, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, poxa, perfeito, vem cá que eu vou solucionar agora. Obrigado pela tua solução, ela foi de grande ajuda. Ele multiplicou, todos saíram saciados e levaram embora. Talvez demoraríamos mais horas carregando tudo a braço, mas solucionaríamos os problemas. A disposição para solucionar problemas é a grande marca que essa humanidade precisa receber do Evangelho. Nós precisamos parar de olhar para situações e dizer, enquanto você está reclamando de alguém que faz, tem alguém fazendo. Isso não é sobre a reforma, isso é sobre o Evangelho. Isso não tem a ver com o armário do infantil que está lá agora. Isso tem a ver com o reino. É por isso que lá em Apocalipse 2, versículo 10 diz, não temas. Não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que sejam provados, e então tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma das coisas que mais me choca na minha caminhada é que eu tenho 30 anos. De verdade, isso me choca. Porque graças a Deus eu já tive algumas experiências, irmãos, que às vezes eu paro e penso, eu poderia ser um pouco mais velho. Ou ter começado a missão um pouco mais velho. E eu tenho dito para os meninos essa frase que tem sido uma verdade no meu coração. As crianças estão marchando também, deixa elas. Nós não podemos estragar o que Deus está fazendo. Nós não podemos estragar o que Deus está fazendo. Durante 8 anos nós plantamos essa igreja. Para agora ela crescer e dar frutos. Quando eu assinei o contrato dessa locação, é como que se o Espírito Santo me levasse para a sala da minha casa. Eu enxergasse todas as cadeiras de novo. E eu ali. Cadeiras em nome de Jesus. Vocês se tornarão pessoas que um dia vão ajudar a carregar armários e solucionarão problemas. Eu olhava para a realidade minha e da pastora e eu dizia, pode não ter ninguém aqui, mas o Senhor está colhendo cada lágrima. Eu pregava o Evangelho olhando para o nada e dizia, ainda que um dia as pessoas cheguem e falem mal, ainda que um dia as pessoas tenham dúvida, ainda que um dia as pessoas não queiram fazer, nós estamos aqui. E pensem para um colérico estroboscópico como eu, o quão difícil às vezes é olhar para você e não te acelerar. E quando eu recebi esse elogio, no meu aniversário eu disse, poxa, parece que o Trintou ele trouxe maturidade já. Alguém me parabenizando disse, parabéns, você aprendeu a amar as pessoas como elas gostam de ser amadas. Elas gostam de ser amadas. É por isso que eu não te liguei e não te disse, e aí bonitão? Vem fazer o teu papel. O mesmo Jesus que me salvou, Ele te salvou também. A mesma dificuldade que você tem, eu tenho. Tu não é o alecrim dourado. Aí, pastor, é porque eu estava trabalhando. É porque a minha filha... Pô, vai falar de filho comigo é complicado. Vamos falar de outra coisa. Não, é porque eu estava com dor de barriga. Será que vale mesmo? Ainda você ser daqueles que ficam diagnosticando problema? Que entram para a igreja e dizem, poxa, a gente precisa melhorar o som. Sim, irmãos. É por isso que tem o dízimo e a oferta. Para melhorar o ambiente. E talvez você não confie na forma como a igreja administra o seu dinheiro. E por isso não dá. Deixa eu te falar uma coisa chocante agora. Se você não confia na igreja para administrar o seu dinheiro,
Por que você confia a sua vida? Por que você vem aqui todo domingo? Entendeu que está trocado esse paralelo? Pessoas que olham para o Evangelho e deixam de ser aqueles que lançam sementes extraordinárias, mas lançam sementes comuns. O reino de Deus, irmãos, era para quem está disposto. Porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Olha para o lado aí. Olha para o lado. Olha para trás agora. Olha bem no rosto desse irmão bonito aí. E diz para ele, ai, seu lindo. Não precisa, não mente. É por isso que entre nós existem homens que traíram mulheres. Mulheres que são dadas à fofoca. Nós temos ex-dependentes químicos. Nós temos ex-ladrões. Nós temos pessoas que foram manchadas na sociedade por uma ação. Outra vez por várias. Pessoas que foram tocadas pelo Evangelho e decidiram mudar a sua vida. E então, depois de mudar a sua vida, decidiram servir a Deus na grande comissão. Mas aí chegou o deserto, chegou a dificuldade, chegou a escassez. E então você mergulha. Não temo as ondas da tempestade. E aí você começa a viver os impossíveis de Deus. Você começa a viver o Deus que gera, o Deus que sara, o Deus que faz. E as coisas começam a ficar boas. E você se torna aquele que poderia ser o abençoador. Você se torna aquele que poderia ser o que envia. E você se torna o comum. Você se torna aquele que retém a sua oferta. Você se torna aquele que não está disposto. Aquele que não está disponível. Porque, pastor, eu tenho prioridades. Amém, irmãos? Alguém vai fazer. Porque existem também no nosso meio aqueles que entenderam o seu papel e se tornaram solucionadores. A proporção agora bíblica para quem é solucionador e para quem é diagnosticador, ela é bem justa. É 2 para 5.000. É uma proporção fácil. São 2 pessoas que querem solucionar o problema para 5.000 que não estão nem aí, só querem usufruir. Mas quem é você na fila do pão? Você é um meio atleta? Imagine eu dizer para o Leonardo que ele é um meio atleta. Nessa minha carcassinha aqui. No meu shape. Ele vai rir da minha cara. É por isso que quando nós paramos para olhar para o Evangelho, eu tenho que parar e dizer: será que eu estou sendo um cristão de verdade? Será que eu estou vivendo a vida como o Cristo me chamou a viver? Porque você é morno. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, diz o Senhor. Quem estava esperando uma mensagem de ânimo, recebeu. Quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu dizia: Senhor, muitos irmãos estão olhando para mim com aquilo que eu era no passado. Muita gente que me conhece está olhando com aquilo que eu era no passado. O que eu faço? Na sexta-feira eu fui dormir 2h30 da manhã, acordei 5 horas da manhã. Passei o dia inteiro aqui, eu e o Fabrício, o esposo da Lite, que está lá no infantil, tá? Ou não? Para vocês terem uma ideia, ela nem está pegando a palavra do culto de inauguração. Ela foi uma das que mais trabalhou nessa obra. Está lá, servindo. Ela e a Pri. A Pri carregou o armário nas costas. E estão lá, irmão, servindo. Por quê?
Vamos solucionar o problema? O que precisa ser feito? Vamos fazer. E numa dessas orações eu dizia, nessa fatídica sexta-feira eu dizia: Senhor, por que ainda eu sou visto como um meio atleta? E o Senhor me disse: eu vou te levar para um deserto que talvez tu não entenda. Então eu acordei, chamei o Joseph e disse: poxa, tu me dá uma mão para a gente limpar a frente da igreja? Tinha um morro de areia, nós espalhamos tudo, 6h40 era, porque eu tinha marcado 6h30, mas eu estava tão cansado que eu não acordei. E aí, graças a Deus, o Frederico me acordou. A gente veio para cá, espalhamos toda a terra. Eu quebrei o vaso da pastora, destruí o vaso, tive que limpar. 8h30 fui para casa, tomei um café com as crianças. 9h o Fabrício tinha marcado comigo aqui, o esposo da Lite. Ele não vem na igreja. Ele só olhou e disse: isso faz bem para minha esposa, isso faz bem para minha família, isso faz bem para aqueles que eu amo. E ele me dizia: pastor, o que tu precisa que eu faça? E eu dizia: Fabrício, vamos colocar esses penduricalhos nas paredes e vamos resolver o que tiver de problema aí. No sábado eu consegui passar 16 horas aqui dentro. Cheguei em casa moído de cansado. E fui orar de novo. E eu disse: Senhor, se era o deserto, eu consegui. E o Senhor me disse: então, quando eu te chamei para pastorear em uma igreja, em uma cidade, aonde a cultura normalmente é de uma exposição daqueles que lideram, eu estou te chamando para construir um altar que outros vão ser levantados. Então o Senhor começou a me dar alguns nomes e eu chorava, irmãos. A pastora estava no congresso, na conferência. A Olivia estava perto de mim e ela estava me lendo dentro de casa. Eu estava jantando a minha Coca-Cola Zero. E o Senhor começou a me falar: preparem o altar. Levantem e edifiquem o altar que a Bianca vai pregar, que a Victória vai pregar. Prepara um altar que o Junei vai pregar. Prepara o altar que a Valéria vai vir e vai compartilhar as experiências dela com o Espírito Santo. Prepara o altar que tu não vai ser reconhecido, mas as pessoas vão ser levantadas por mim. Eu comecei a dizer: Senhor, como então eu faço isso de uma maneira saudável? Só te alegra. Ora e te alegra. Ora e te alegra. Eu olhei para aquele final de sábado, escrevi a minha mensagem. Foi como que uma decodificação do Senhor, eu só escrevi. E eu disse: amém. Esse é um altar para o futuro. Esse é o altar que a Ana vai pegar o telefone e vai pregar. E o TikTok dela vai alcançar nações que nós jamais alcançaríamos. Essa vai ser o altar que a Maria Luísa vai discipular meninas. Esse vai ser o altar que nós vamos ver homens de grande impacto surgirem. É por isso que o Senhor nos chamou como amigos do noivo. E você pode se colocar de pé, por favor. Os amigos do noivo são aqueles que estão dispostos a construir o caminho. Os amigos do noivo são aqueles que estão dispostos a fazer o que ninguém mais quer fazer. Os amigos do noivo olham para os problemas e solucionam. Os amigos do noivo colocam os seus confortos no deserto, nos gafanhotos. Os amigos do noivo fazem o que é preciso ser feito. Talvez você está pensando agora: pastor, eu sou um meio crente. Tudo bem. O primeiro passo é entender
Mas e a partir de agora, o que você vai fazer? Não precisa desligar a luz, porque as crianças vão ficar sem. Deixa ligado. Você vai dizer: Senhor, e agora? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso fazer? Onde que o Senhor espera que eu me posicione? E aí, esses meio atletas, eles vão começar a se posicionar dia a dia, dobrando o seu joelho, lendo a palavra, buscando ao Senhor, e vão se tornar atletas. Verdadeiros homens e mulheres que atraem o avivamento, que geram a transformação, que enchem esse ambiente de pessoas. Porque esse é o papel da igreja: alcançar os perdidos, os abatidos, os aflitos. E um dia foi você. Um dia você foi alcançado. Um dia você foi encontrado. E agora, o que você vai fazer? Qual é o próximo passo? O que você vai fazer a partir de agora? Está nas suas mãos. Nós vamos adorar o Senhor.